Nomes no papel. Derek ficou em silêncio por um momento, e então falou: Você poderia ter mandado os empregados fazerem isso, se você acha isso tão necessário. Rumores sobre uma jovem senhorita da alta nobreza, que não tem noivo ainda, procurando um homem desconhecido com certeza é algo que vai manchar a reputação da nossa família. Eu ataquei ele usando os fatos. A Penélope da visão dele precisa mudar. De uma Penélope inconsequente, que sempre grita, e faz cena aonde quer que vá, em uma Penélope que tem pelo menos um pouco de consideração, e sabe usar o cérebro. Desse jeito, você não tem que se preocupar com o que eu faço, ou deixo de fazer. Eu olhei para interesse 13% com frieza. De jeito nenhum isso vai cair, já que eu estou mantendo a pose de submissa, e falando educadamente. Mas eu realmente não quero que suba também. Penélope. Mas por quê? Derek suspirou antes de falar. Você vai se tornar adulta logo, por isso não vou interferir se você quiser ir a algum lugar, e não quiser nos dizer sobre isso. Mas se você tiver que sair para algum lugar, não use mais aquele buraco, saia com orgulho pelo portão da frente. Eu vou informar ao mordomo sobre isso. Interesse 17%. Ou ao menos leve o mendigo que você trouxe para casa com você. O interesse do Derek subiu. Eu não estava entendendo. Mas não era o motivo por ter subido que eu não estava entendendo, e sim suas palavras para mim agora há pouco. Porque ele, que estaria feliz se eu morresse, está tentando ser gentil. Pensando em todas as saídas secretas que a Penélope fez no passado, com certeza Derek tinha todo o direito de questionar. Já que a responsabilidade seria toda dele se ela retornasse depois de ter feito confusão. Mas ele dando permissão para as minhas futuras saídas, como a de hoje, está além da minha imaginação. Você não vai me punir? Eu perguntei, pasma. Derek fez cara feia, mas não respondeu. Você não andou pela mansão usando essa máscara idiota, não é? O que? Ele esticou um dos braços em minha direção, e então pegou a máscara que eu estava usando. Eu estou confiscando isso, já que isso sim pode manchar o status do Zekart. Minha máscara saiu em uma fração de segundo. O ar gelado da noite finalmente pode tocar a minha face. Quando eu vi o Derek através dos 2 buracos da máscara, ele parecia muito frio e furioso. Mas olhando para ele agora, segurando a minha máscara em uma das mãos, ele parece. Essa vai ser sua punição hoje. Eu estou vendo coisas, ou parece que ele está se divertindo. Reinald me deu isso. Eu olhava para ele, e para a máscara quando murmurei isso. Aqui. Então ele me deu alguma coisa. Essas gemas estão encantadas por magia, mágica para mudar a aparência, e proteção mágica vão ser ativadas quando você colocar isso. De acordo com o mago que jogou o feitiço, você vai parecer um garoto da sua idade aos olhos das outras pessoas. Um bracelete, com corrente platinada, decorada com gemas rosa escuro estava enrolada na manopla que o Derek estava usando. As gemas que originalmente decoravam isso eram todas de péssima qualidade, por isso eu troquei elas por gemas vindas de Gunner. Eu olhei para a grande mão do Derek. Era o bracelete que o Derek comprou no festival quando eu escolhi a máscara. Eu achei que a cor das gemas lembrava o meu cabelo, mas eu não esperava que ele me desse isso de presente. Isso porque apesar da gema ser rosa escuro, não era tão escuro assim, dependendo da luz que batesse nele, ele ficava mais parecendo um rosa claro. Eu pensei que ele ia dar isso para a heroína quando ela aparecesse mais para frente. Era isso que eu achava. Pensando nisso, esse é o segundo presente que ele me dá. Uma echarpe caríssima, e agora um bracelete encantado. Eu levantei a cabeça, e olhei nos olhos azuis dele. Isso me deu uma sensação estranha. Por quê? Mas por quê? As palavras escaparam da minha boca antes mesmo de eu ter a chance de pensar. O que? Por que você está me dando isso? Eu olhei mais uma vez para o bracelete enquanto perguntava. Então ele mudou todas as gemas por gemas vindas de Gunner, onde se encontram as joias de melhor qualidade. Será que é por isso que essas pequenas gemas cor-de-rosa brilham graciosamente mesmo no escuro? O bracelete era tão lindo, que até mesmo eu que não tenho interesse em acessórios, me senti atraída. Mas ao invés de pensar em agradecer ele, eu estava pensando no motivo que ele teria para me dar isso. Eu tinha um péssimo relacionamento com os dois, Derek e Reinald. Como você é vulgar. O olhar parecia que ele estava olhando para algum tipo de lixo. Você não gosta que eu te compre joias. Você não gosta de acessórios.
Parece que o Derek ficou um pouco em pânico com as minhas palavras. Eu gosto. Eu tinha que admitir, Penélope não deixava passar se ela visse um acessório chique mesmo durante o jogo. Mas esse era só um jeito que ela achou de lidar com sua solidão e tristeza. Mas não daqueles que eu roubei, ou peguei de outras pessoas, mas sim daquelas que são verdadeiramente minhas. Eu não entendo por que você, que me despreza tanto, me dá coisas assim. Eu não sei se o Derek entendeu o que eu quis dizer. Mas o que eu tive certeza foi que minhas palavras fizeram com que ele tivesse algum tipo de flashback, porque a expressão dele ficou tensa. Se você não quiser isso, jogue fora. Ele sacudiu a manopla que estava usando. Então a corrente platinada e brilhante caiu no chão, e ficou suja de terra. Derek se virou, e começou a descer a colina, rápido, enquanto eu estava surpresa com suas ações. Eu estava sem saber se deveria seguir ele colina abaixo, ou não. Missão Encontro no Festival, com Derek, foi concluída com sucesso. Você gostaria de aceitar a recompensa? Sim ou não? A caixa branca apareceu diante de mim. Ah! Uma risada escapou da minha boca diante dessa situação completamente louca. Essa missão já não tinha terminado. Eu tenho certeza que cliquei rejeitar da última vez que o sistema perguntou se eu queria ir de novo, mas porque foi concluída com sucesso. Com a cara fechada de raiva eu apertei, sim, e as letras na caixa mudaram. Você recebeu do Derek interesse mais 3% e bracelete mágico. Pifi, esse, e o outros que foi mencionado antes quando falou das recompensas. Eu relembrei que antes estava escrito interesse, e outros na descrição das recompensas. Eu realmente não dei a mínima para outros já que não tem nada que eu queria além de aumentar o interesse. Eu olhei para o bracelete que estava no chão. Bastardo malvado e mesquinho. Eu me agachei, e peguei o bracelete. Você jogou isso desse jeito porque contrariei você. Eu tirei a sujeira esfregando um pouco. Eu comecei a me sentir triste por ter que aceitar esses tipos de coisas como recompensa. Será que vai te matar se você disser gentilmente que isso era um presente para mim? Interesse 20%. Eu murmurei, descontente enquanto olhava as letras brancas ficarem cada vez menores conforme ele ia se distanciando. Era finalmente o último dia do festival, depois de um mês inteiro de festejos. Emily, animada, começou a tagarelar em como as coisas são mais bonitas e animadas, no último dia de festival. O propósito dela era me convencer a irmos ao festival juntas. Mas eu não estava a fim de ir, então eu simplesmente ignorei ela, e dormi mais. Eu comi um sanduíche simples no café da manhã quando acordei, e sentei na minha escrivaninha pela primeira vez em muito tempo. Já faz um tempo desde que eu cheguei nesse lugar. Vendo como eu esbarrei com quase todos os protagonistas durante os dias de festival, parece que agora é um daqueles tempos de descanso dado depois que você conclui um episódio no jogo. Pelo menos minha cabeça ainda está grudada no meu corpo. Assim que cheguei aqui, eu tinha a impressão que ia morrer a qualquer momento. Isso não quer dizer que está tudo bem agora, porque ainda tenho um longo caminho para percorrer. Eu deveria checar. Eu peguei o pedaço de papel que eu tinha escondido bem no fundo da gaveta. Esse era o papel que tinha os perfis dos protagonistas escritos nele. Era aquele que escrevi logo que cheguei aqui. Eu peguei um novo papel, e comecei a escrever o valor dos interesses, com quanto começaram, e quanto está no momento. Derek Eckart, 0%, para 20%. Reinald Eckart, menos 10%, para 10%. Calisto Regulus, 0%, para 2%. Eclise, 0%, para 25%. Winter Verdandi, 0%, para 15%. Olhando para a informação que escrevi, eu pude ver claramente as diferenças, e as mudanças desde o dia que eu cheguei aqui. Isso é surpreendente. Meus olhos arregalaram enquanto eu lia o interesse do Reinald, e do Derek. Especialmente do Reinald. O interesse dele estava bem baixo se comparado com os outros personagens, mas se considerarmos que começou no negativo, eu tive um progresso de 20%. O mesmo aconteceu com o Derek. Será que isso aconteceu só porque eu esbarrei com ele mais vezes? Eu inclinei a cabeça, pensando sobre o interesse dos dois. No primeiro papel, os nomes deles foram riscados da lista. Contudo, esse sucesso no aumento do interesse dele não foi a única coisa boa de tudo isso. Já que o interesse deles sobe mais rápido quando não esbarro com eles então.
Há a grande possibilidade do desprezo que eles tinham pela Penélope ter mudado para a raiva. Subiu porque eu não agi de forma imprudente como a falsa princesa. Eu vou conseguir manter eles desse jeito se eu não esbarrar mais com nenhum dos dois. Se pensarmos que no modo normal o interesse de todos eles começa nos 30%, meros 10%, ou 20% na verdade não são nada, não dá para dizer que é uma zona segura. Porém, eu não tenho o reset. Eu não vou arriscar minha vida tentando aumentar o interesse deles mais que isso. Scratch, scratch. Igual eu fiz no primeiro papel, eu risquei o nome deles da lista. Próximo, príncipe herdeiro. Esse bastardo, bem, eu não preciso desperdiçar nem um segundo pensando nele. Eu risquei o nome dele, e fui para outro. Mas então, minha mão parou. Eclise. Como eu tinha planejado antes, o interesse dele é maior que o dos outros. Mais 5%, e eu alcanço a porcentagem dada no início do modo normal. Não era difícil comparar ele com os outros protagonistas. O interesse dele é fácil de fazer subir. Eu vou conseguir chegar no final dele em pouco tempo se as coisas continuarem indo desse jeito. Agora que percebi, eu não consegui visitar ele durante esses dias que eu estava ocupada. Scratch, scratch. Eu circulei o nome dele no papel muitas vezes. Eu disse que estava ocupada, mas honestamente, eu só fiquei ocupada quando fui ver o Winter. Nos outros dias antes disso, eu estava livre. Mas a razão por eu não ir ver ele mesmo estando desocupada era porque eu sinto que tem algo suspeito nele. Tirando seu interesse, eu não conseguiria dizer o que ele pensa sobre mim. Eu ainda lembro aquele dia perfeitamente. A espada de madeira que alcançou meu pescoço em segundos, aquele olhar direcionado para mim como se ele estivesse vendo alguém que ele tinha que matar imediatamente.